Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Islan e esse é mais um vídeo no nosso canal. Gostaria que vocês que ainda não se inscrevessem no canal, clicassem no botão se inscrever. Gostaria também que vocês ativassem o sininho para que quando cheguem novos vídeos no canal, vocês sejam notificados. Queria também pedir para vocês já deixando o like aí, porque às vezes muitas pessoas acabam assistindo um vídeo no canal e gostam e acabam esquecendo de deixar o botão do like, que é muito importante para o algoritmo do YouTube entender que o vídeo é relevante. Então vamos combinar assim, sempre quando chegar um novo vídeo, vocês cliquem no botão do like e aí vocês assistam o vídeo. Se vocês não gostarem, vocês clicam de novo no botão do like para desfazer, entendeu? Porque às vezes muita gente assiste o vídeo, gosta e não deixa o like, e isso ajuda bastante o YouTube a entender que o vídeo é relevante e distribuir para mais pessoas a mensagem. Como vocês bem podem ver, o fundo aqui está diferente, né? Está um fundo mais claro aqui. Estou utilizando agora também um microfone de lapela. E aí, na medida do possível, pretendo... No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre a história do rei Davi. Eu gostaria de falar sobre a história do rei Davi e trazer algumas mensagens aqui por canal. Gostaria de fazer rapidamente um adendo, que geralmente os vídeos do canal sempre tendem a ficar mais longos. É muito difícil você fazer um vídeo que traga passagens da Bíblia, né, que traga algum ensinamento, né, que traga uma parábola, alguma coisa que seja da Bíblia, algum texto bíblico, e você conseguir trabalhar ele em 5 minutos, 8 minutos, 10 minutos. Então é muito pouco provável que os meus vídeos também sejam curtos, até porque geralmente ninguém vai, né, para um encontro ali, uma missa, um culto que seja, de 5 minutos, de 10 minutos. Né? É incabível você trabalhar em curto espaço de tempo. Então, geralmente os vídeos meus sempre vão ser mais longos aí, entendeu? E eu pretendo trazer com a maior periodicidade possível. Não prometo que vai ser 2 vezes por semana, 3 vezes, mas vou tentar na medida do possível toda semana trazer um vídeo novo, beleza? Vamos para o assunto. Como muitos de vocês sabem, o rei de Israel era o rei Saul, que logo perdeu seu reinado para o rei Davi. E como o rei Saul acabou perdendo seu reinado? Rei Saul perdeu muito do seu reinado pela sua desobediência à palavra, né? Porque o reinado de Saul se sustentava como uma promessa ali, né? E as guerras que Saul ganhava e que o seu exército ali derrotava os exércitos inimigos, tudo provia de Deus, não provia dele, não provia da força dele, do exército dele. Óbvio que ali eram ferramentas, eram instrumentos de Deus, mas na verdade quem dava a verdadeira vitória era Deus. E aí rei Saul foi ficando cada vez mais com um temperamento mais complicado, né? Rei Saul. Vamos ler um pouco aqui o livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 26. Lá fala o seguinte: Não voltarei contigo, exclamou Samuel. Rejeitaste a palavra do Senhor. Por isso o Senhor te rejeita e não quer mais que sejas rei de Israel. Samuel voltou-se e ia se retirando, mas Saul agarrou-o pela ponta do manto e ele se rasgou. Samuel disse-lhe: Assim o Senhor arranca hoje de ti a realeza sobre Israel, a fim de dá-la a outro melhor do que tu. Então, como vocês bem podem ver, já havia uma promessa de que rei Saul ia perder o seu reinado, iria surgir um rei melhor do que ele. E como muitos de vocês sabem, esse rei iria ser o rei Davi. O profeta Samuel precisou ungir esse novo rei. Então, Deus enviou o profeta Samuel à casa de Jessé, pai de Davi, para que a profecia se concretizasse. Lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 3, fala: Convidarás Jessé ao sacrifício, e eu te mostrarei o que deverás fazer. Ungirás para mim aquele que eu mandar. Logo que entraram, Samuel disse, Eliabe pensou, certamente é esse o ungido do Senhor. Como muitos de vocês sabem, Eliabe era irmão de Davi. Então, quando Eliabe chegou, logo Samuel imaginou que Eliabe era o escolhido, né, pela boa aparência, né, pelo porte físico, pela característica de ser um guerreiro. Então, o próprio profeta Samuel imaginou que Eliabe era o escolhido pela boa aparência, né? Ele já imaginou ali que, né, na cabeça dele imaginou, não, esse já deve ser o escolhido por Deus para ser o novo rei e ficar no lugar de Saul. Mas aí no versículo 7 fala: Mas o Senhor disse-lhe:
Não te deixeis impressionar pelo belo aspecto, nem pela sua alta estatura, porque eu o rejeitei. O que o homem vê não é o que importa. O homem vê a face, mas o Senhor olha o coração. Então essa é uma importante mensagem, irmãos. Deus sempre olha o coração. Deus não olha a aparência. Então, Eliabe, em tese, seria o mais capaz, né? Seria o escolhido ali para ser o novo rei de Israel. Mas o próprio Deus vivo o rejeitou. Falou para Samuel, não é esse. Aí temos a passagem em que Davi é o escolhido. Lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 10, fala: Jessé mandou vir assim os seus 7 filhos diante do profeta, que lhe disse: O Senhor não escolheu nenhum deles. E ajuntou então aqui todos os teus filhos? Resta ainda o mais novo, confessou Jessé, que está pastoreando as ovelhas. Samuel ordenou a Jessé mandar buscá-lo, pois não nos poremos à mesa antes que ele esteja aqui. E Jessé mandou buscá-lo. Ele era louro, de belos olhos e de formosa aparência. O Senhor disse: Vamos, unge-o, é ele. Samuel tomou o corno de óleo e ungiu no meio de seus irmãos. E a partir daquele momento, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Samuel, porém, retomou o caminho de Ramá. Então, como vocês bem podem ver, a partir do momento em que Deus falou com Samuel, ele falou: é esse, é o Davi, né? É o pastor de ovelhas, né? É o humilde pastor de ovelhas que é o escolhido. Então, ali superou as expectativas ali. Ninguém imaginaria os irmãos, né? O próprio pai de Davi, Jessé, até o próprio profeta Samuel não imaginou que um garoto, né, um pastor de ovelhas, seria o ungido por Deus. E a partir daquele momento que Davi foi ungido, as profecias começaram a se concretizar. Pode ser que naquele momento que Davi foi ungido, ele não sentiu nada de diferença. Assim, às vezes, é na sua oração. Você ora, você pede a Deus, você vai a uma missa, você pede para o Senhor e logo em seguida nada acontece na sua vida, no mundo terreno. Você não vê mudanças, se na sua casa é um lugar de muitas brigas, você ora, você pede a Deus, você vai para uma missa, no dia seguinte as brigas continuam, às vezes até naquela casa há mais desarmonia ainda, né? Às vezes você pode ter um problema com o filho, né? Um filho que às vezes está no mau caminho e você ora, você jejua, você faz uma série de coisas e nada ali muda de imediatamente. Aí você até pensa, poxa, será que minhas orações foram atendidas? É porque o tempo do ser humano, o tempo do homem é diferente do tempo de Deus. O tempo de Deus é diferente. Então, naquele momento, Davi foi ungido, mas ele logo de imediato ele já não se tornou rei, né? Mas a partir daquele momento, Deus começou a agir na vida de Davi, dia após dia, e começou a preparar, a trazendo cada vez mais desafios. Então, primeiramente ele colocou um urso, né? Uma oportunidade que Davi iria enfrentar um urso. E assim, Davi deu cabo daquele urso, matou aquele urso. Depois veio um leão, e Davi sempre ali protegendo as suas ovelhas, matava todos os seus inimigos. Então, Deus ali ia dando os desafios para Davi, porque Deus sabia que Davi iria enfrentar outros desafios muito maiores, e Deus foi ali naquele caminho o preparando o tempo todo. É importante destacar que Saul já estava com um mau espírito. Como eu bem tinha falado, Saul estava muito perturbado. Saul tinha um temperamento muito difícil, Saul era muito desobediente, ainda mais quando ficou sabendo que iria perder o seu reinado, Saul ficou transtornado. No livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, fala: O espírito do Senhor retirou-se de Saul e um espírito mau veio sobre ele, enviado pelo Senhor. Os homens de Saul disseram-lhe: Eis que um mau espírito de Deus veio sobre ti. Então veio um mau espírito sobre Saul. Saul já estava perturbado ali. Saul já não se controlava os seus impulsos, o seu temperamento. Era um rei agressivo. Saul não tinha equilíbrio para reinar Israel. Por isso Deus colocou outro para o substituir. Agora, um dos momentos mais emblemáticos na Bíblia é o enfrentamento entre Golias e Davi. É uma das partes mais conhecidas, né, da história de Davi, é o enfrentamento entre o gigante Golias e o garoto, né, na época Davi
quando enfrentou Golias, era um jovem, um garoto, quem sabe até uma criança aí. E aí foi um dos momentos mais emblemáticos. Gostaria de ler essa passagem na Bíblia. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 18, fala: Apresentou-se ele diante das tropas israelitas e gritou-lhes: Por que vieste dispostos a uma batalha? Não sou eu filisteu e vós escravos de Saul? Escolheu dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele me vencer, batendo-se comigo e me matar, seremos vossos escravos. Mas se eu o vencer e o matar, assim sois vós que sereis nossos escravos e nos servireis. E ajuntou, lançou hoje este desafio ao exército de Israel: Dai-me um homem para lutarmos juntos. Enquanto lhes falava, eis que o campeão filisteu Golias de Gate avançou para fora das fileiras de seu exército, proferindo o mesmo desafio como nos dias precedentes, de modo que Davi podia ouvi-lo. Todo Israel recuava à vista do homem, tremendo de medo. Então, como muitos de vocês sabem, Golias era um homem muito grande, né, gigante. Ele era o maior do exército ali. Estima-se que Golias tinha quase 3 metros de altura, né? Era um homem muito grande. Golias era um guerreiro, né? E Golias tinha essa característica de ser impiedoso, né? Ele não dava cabo dos guerreiros que ele lutava contra. Golias era cruel. Golias humilhava a quem ele matava. E isso muito ocorre às vezes nos dias de hoje, né? O malfeitor, quem é do mal, ele não basta só fazer o mal, ele quer humilhar a vítima, né? Ele quer maltratar a vítima. Então, se ele vai roubar, ele não quer só roubar, ele quer matar a vida, ele quer matar aquela pessoa, ele quer tirar, ele quer humilhar. Então, todos tinham medo de Golias, porque sabia que Golias era impiedoso, né? Golias era, quando ele pegava um guerreiro ali, ele trucidava, ele não tinha a menor piedade possível. Então até os guerreiros mais preparados do exército de rei Saul não queriam enfrentar Golias. E Golias fez um desafio, que ele iria enfrentar um guerreiro do exército de Israel. Isso era muito comum na época, gente, pessoal. Quando existia uma guerra, um conflito, o melhor guerreiro de um lado enfrentava o melhor guerreiro de outro. Isso para evitar um derramamento de sangue e para que aquele conflito se concretizasse mais logo, né? Se encerrasse mais logo, porque as guerras duravam às vezes anos. Então, às vezes, para o conflito se encerrar logo e haver menor derramamento de sangue, eles faziam um acordo, né? Lutava o melhor guerreiro de um exército contra o melhor guerreiro do outro exército. E aí Golias fez esse desafio. E dia após dia, Golias saía das fileiras do exército e lançava palavras contra o exército de Israel, né? Palavras de humilhação, né? Chamava meio que eles de maricas, né? Humilhava, falavam palavras que ofendia os soldados do rei Saul. E aquela situação foi ficando cada vez mais insustentável, porque ninguém tinha coragem de enfrentar Golias, nem o próprio rei Saul tinha coragem. E olha que para Saul existia até um certo agravante, porque além de Saul ser o rei do exército de Israel, Saul era um dos homens mais altos, né, mais robustos que tinha ali do exército, e ninguém tinha coragem de enfrentar Golias. Ninguém tinha coragem de enfrentar Golias até o momento que Davi chega. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 25, fala: Vedes, diziam eles, esse homem que avança, ele vem insultar Israel? Aquele que o matar, o rei o acumulará de favores, lhe dará sua filha e isentará de impostos em Israel a casa de seu pai. Davi perguntou aos que estavam perto dele: Que será feito aquele que ferir esse filisteu e tirar o opróbrio que pesa sobre Israel? E quem é esse filisteu incircunciso para insultar desse modo o exército do Deus vivo? E deram-lhe a mesma resposta: Isso será feito a quem o ferir. Então, como vocês bem observam, todo o exército de rei Saul estava o quê? Estava com medo, estava apavorado, morria de medo de enfrentar Golias. Mas Davi chegou com espírito de luta, com espírito de guerra. Ele fala: Como ousa esse filisteu incircunciso, né, ofender o exército de Israel,
né, o exército do Deus vivo, como ousa ele a querer ofender aos guerreiros, aos filhos de Deus, esse filisteu incircunciso. Então Davi tinha aquele espírito de luta, aquele espírito de guerra. Embora Davi fosse apenas um garoto, embora Davi não fosse do exército, Davi não fosse um guerreiro, Deus ali o colocou como simples pastor e foi cada vez mais trazendo novos desafios para ele. Primeiramente, Deus deu um urso para ele ali, para ele enfrentar. O urso ia atacar as ovelhas, ele foi lá e deu cabo do urso. Depois foi um leão. Então Deus foi capacitando, foi preparando Davi. Então essa força que vinha de Davi, essa confiança que vinha dentro dele, vinha do próprio Deus. O próprio Deus que capacitou ele, o próprio Deus que colocou dentro dele aí esse espírito de lutador, esse espírito de guerreiro. Então, naquele momento, Davi resolveu enfrentar o gigante Golias. Essa fala de Davi chega aos ouvidos do rei Saul. Então, o rei Saul fica sabendo que existe um candidato aí a enfrentar Golias, e esse candidato é apresentado ao rei Saul, que foi o Davi. Davi chega à frente de Saul e começa a falar, né, que ele quer enfrentar Golias, né, já foi há muito tempo dado vários desafios para ele, ele já matou um leão, ele já matou um urso, e aí vai. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 31, fala: As palavras de Davi foram ouvidas e comunicadas a Saul, que o mandou a vir à sua presença. Davi disse-lhe: Ninguém desanime por causa desse filisteu. Teu servo irá combatê-lo. Combatê-lo tu? Exclamou o rei. Não é possível. Não passas de um menino, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então, como vocês podem também observar, o próprio rei Saul não acreditou muito que Davi iria combater o rei Golias, né? Ele fala: poxa, ele é um guerreiro, né? Ele é um dos melhores dele, desde a sua mocidade. Ele sempre foi um guerreiro, ele sempre foi um lutador. Ele é um homem de guerra, ele não tem dó de ninguém. Ele mata, ele faz o pior. Quem cai na mão de Golias é trucidado. E você, um garoto, um menino, você vai enfrentar ele. Mas como eu bem falei, essa força não vinha de Davi. Essa força vinha de Deus. Essa força, esse espírito guerreiro vinha de Deus. Então Deus, que era o verdadeiro, quem verdadeiro capacitava Davi ali para o desafio que ele iria enfrentar. E aí, depois de tudo isso, Saul fala para ele que o Senhor esteja contigo. E aí Davi foi ao duelo com Golias, o gigante. E ali, no momento da preparação de Davi para o duelo com o gigante, foi dado ali os melhores equipamentos que tinha ali para ele, né? Foi dado ali armadura, né? Uma espada, vários equipamentos ali que eram muito pesados. E aí você imagina que seria, no mínimo, sensato ele utilizar um armamento ali para ele se proteger. Afinal de contas, ele não ia enfrentar qualquer um, ele iria enfrentar o Golias, né? Aquele guerreiro ali que ninguém ousava. Então imagina um exército gigante que Saul tinha, ninguém ousou enfrentar. E com certeza deveriam ter bons guerreiros ali, e ninguém enfrentou. Então Davi, um garoto, né, teria que ir bem preparado, pelo menos com armadura, né, com a espada, com elmo, né, com equipamentos ali que fosse o ajudar a enfrentar aquele gigante. Mas Davi começou a observar que tudo ali era pesado, aqueles equipamentos, aquilo ali só iria atrapalhar. Então ele falou que não queria nada daquilo ali. E aí, como vocês bem sabem, o que na verdade Davi utilizou foi uma pedra, basicamente. E aí em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 42, fala: Mediu-o com os olhos, e vendo que era jovem, louro e de delicado aspecto, desprezou-o. Disse-lhes: Sou eu algum cão para vires a mim com um cajado? E amaldiçoou em nome de seus deuses. Vem, continuou ele, e eu darei a tua carne às aves do céu e aos animais da terra. Davi respondeu: Tu vens contra mim com espada, lança e escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, do Deus das fileiras de Israel, que tu insultaste. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Eu vou te matar, vou cortar tua cabeça e darei os cadáveres ao exército dos filisteus, às aves do céu e aos animais da terra. Toda a terra saberá que há um Deus em Israel. E toda essa multidão saberá que não é com a espada nem com a lança que o Senhor triunfa, pois a batalha é do Senhor, e ele vos entregou
em nossas mãos. E aí finalmente começa a grande luta, o grande enfrentamento entre Davi e Golias. Davi, um simples garoto, né, era um simples pastor de ovelha ali, né, de origem humilde, de característica humilde ali, né, não era um guerreiro contra Golias ali, um impiedoso, né, o maior guerreiro que tinha ali do exército. E aí em 1 Samuel capítulo 17, versículo 48, fala: Levantou-se o filisteu e marchou contra Davi. Este também correu para a linha inimiga ao encontro do filisteu, pôs as mãos no alforje, tomou uma pedra e arremessou-a com a funda, ferindo o filisteu na fronte. A pedra penetrou-lhe na fonte e o gigante caiu com o rosto por terra. Assim, Davi venceu o filisteu, ferindo-o de morte com uma funda e uma pedra. E como não tinha espada na mão, correu ao filisteu, subiu-lhe em cima, arrancou-lhe a espada da bainha e acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça. Vendo morto o seu campeão, os filisteus fugiram. Olha só que coisa interessante. Então, a partir do momento que Davi abateu Golias, né, acertou uma pedra em sua cabeça e o filisteu veio a cair, Davi tirou a espada da bainha, né, a espada de Golias, e arrancou a cabeça de Golias. Então, como vocês bem veem, o momento que Davi derrota Golias, todo o exército filisteu correu. Então vocês observem bem que todo o exército filisteu colocavam todas as suas forças, todas as suas fichas em Golias. Então eles colocavam em Golias ali como se fosse o quê? O seu altar ali. Eles apostavam todas as fichas, eles praticamente consideravam Golias como um deus. E aí que eu quero dar um atento a vocês, irmãos. Muitas vezes as pessoas colocam o seu altar em alguma coisa, em algum bem, né? Às vezes em alguma pessoa, né? Praticamente idolatra, gosta tanto daquilo, coloca aquela pessoa ou aquele bem, coisas do mundo, coisas mundanas, em primeiro lugar. E aí, o dia que aquilo ali, por algum motivo, deixa de te atender, ou aquilo ali venha te trazer algum tipo de decepção, porque são coisas do mundo, aquilo ali lhe sobrevém uma grande tristeza. Aquilo ali é motivo da sua desgraça, às vezes é motivo da sua desonra, às vezes é motivo da sua humilhação. Então, por isso que todos nós devemos sempre estar nos vigiando, sempre estar nos tomando conta e colocar sempre Deus em primeiro lugar. Só Deus pode estar em primeiro lugar na nossa vida. Porque no momento que os filisteus colocaram todas as suas fichas, apostaram, colocou Golias ali como um deus, como o seu altar, naquele momento que eles não podiam contar com Golias, foi o momento que o sobreveio o pior. E no momento que Golias padeceu, o exército de Israel partiu para cima e derrotou os filisteus. Então é isso, meus queridos e minhas queridas irmãs. Era essa mensagem que eu gostaria de trazer no vídeo de hoje. A história do rei Davi, para mim, é a melhor história do Velho Testamento, e porque ela é rica em mensagens aqui. Você vê que Davi era um humilde garoto ali, e Deus, quando o escolheu, o ungiu por meio do profeta Samuel, ali em Davi tinha uma promessa, porque Davi era um homem de palavra, um homem de oração, né, um homem temente a Deus, né, e ali Deus o capacitou, aí Deus o honrou, e aí foi colocando desafio. E como vocês bem sabem, um rei, um governante, ele tem que ter várias habilidades, né, várias competências ali, e Deus continuou capacitando mesmo depois de ter assumido o trono de rei Saul, tendo ficado no rei de Saul, porque você é de imaginar que um governante tem que entender sobre vários assuntos, né, sobre a economia ali naquelas regiões, né, entender sobre exército, como delegar atribuições, como lidar com pessoas, né, como lidar com vários assuntos ali. Um governo lida com vários assuntos, né, e ali Deus foi capacitando Davi ali para Davi se tornar um generalista, né, um homem que tivesse várias habilidades, várias aptidões, e Deus foi o tempo todo o fazendo um dos melhores reis, ou o maior rei que Israel já teve. E aí, isso às vezes Deus quer trazer para sua vida. Deus às vezes quer te capacitar. Ele está te dando
pistas ali. Às vezes ele já te colocou desafios, assim como Davi, que ele colocou um urso e um leão para enfrentar. Às vezes Deus já te deu um sinal, Deus já te colocou um urso na sua vida, já colocou um leão para você enfrentar e você deu conta. E você está aí impedido de avançar, às vezes por um medo, às vezes por achar que tem que ter muito mais habilidades, tem que ter muito mais coisas. E aí nessa, às vezes você nunca começa um novo projeto. E não se assustem, meus irmãos, que na verdade nos prepara e nos capacita é Deus. Deus é que verdadeiramente capacita a gente. Então, quando há uma promessa, Deus irá nos honrar, Deus irá nos capacitar para isso. É isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu encerro o vídeo por aqui. Gostaria que quem não se inscreveu no canal se inscrevesse, clicasse no sininho para receber as notificações, clicasse no botão do like caso não tenha deixado o seu like ainda e compartilhem com o máximo de pessoas para que essa mensagem chegue a mais pessoas, seja uma mensagem que venha edificar as pessoas, que venha ajudar as pessoas, seja uma mensagem de paz e de fé. É isso aí, eu sou a Aislan e esse foi mais um vídeo. Fiquem todos com Deus.